Legal, pessoal do canal do ônibus, olha só, nós estamos aqui na FATEC, em São Bernardo do Campo, num dia muito especial. Converso com o José Antônio do Nascimento, ele que é da empresa Eletra. Nós vamos entender exatamente o que a Eletra faz, para aqueles que ainda não conhecem essa empresa, e também entender um pouquinho o que o José Antônio veio fazer aqui hoje, participar, apresentar uma palestra, um painel muito interessante, que ele vai comentar um pouquinho melhor. Tudo bem com você, José? Tudo bem, graças a Deus, tudo legal. Bom, como você falou, a gente veio aqui para a FATEC hoje, para participar da Semana de Tecnologia da FATEC, que acontece todos os anos. Eu vim fazer uma palestra especificamente sobre o ônibus híbrido elétrico, que é um produto, o sistema de tração é um produto que nós fabricamos já desde 1999. Legal, vamos pegar daí. Eletra é uma empresa, então, que fabrica sistemas de tração. Esse é o core business da empresa? Exatamente. Nós desenvolvemos e fabricamos o sistema de tração elétrica para ônibus. Como é que é a relação da Eletra com o Grupo ABC, da origem da empresa? A Eletra faz parte do Grupo ABC, é mais uma das empresas que compõem o Grupo ABC. O Grupo ABC já existe há muito tempo, já desde 1908, e a Eletra é uma das empresas mais recentes, tem apenas 11 anos, 12 anos na verdade. Desde 1999. E sempre podemos fazer referência à empresa Metra, que é uma das grandes empresas do grupo, que responde significativamente por uma parte do sistema, principalmente quando a gente fala de alguns corredores. Quando a gente estamos no ABC hoje, estamos em São Bernardo, tem corredores importantíssimos que ligam essa região a São Paulo e que são operados por veículos da Metra, que tem essa gestão do sistema. Agora, falando um pouquinho, a gente falou muito sobre híbrido, Você deu uma apresentação que, aliás, eu te parabenizo em nome da equipe que acompanhou, foi muito saudado. Não só parabenizando pela bela explanação, também parabenizando pelos prêmios e pelos números que gradativamente a Eletra vem conquistando ao longo dessa existência. É tendência a gente falar em veículos híbridos? Sem dúvida nenhuma. O veículo híbrido elétrico veio para ficar, não tem jeito, não tem volta mais, A questão do meio ambiente está pressionando muito, ela é muito forte nesse aspecto, Quando você fala em veículos elétricos, você está falando em redução de poluição imediatamente, Então não tem volta mais, veio para ficar e vai cada vez mais crescer a quantidade de veículos nesse sentido. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente está falando aqui de veículos que eles acabam custando mais, se a gente for fazer um comparativo puro e simples, com o quanto se fatura, quanto custa um veículo de igual capacidade ou de igual tamanho tradicional, ou seja, um veículo movido provavelmente a diesel, Tem sistemas em etanol já, mas o tradicional hoje em dia ainda vigente é o diesel. Porém, você me passava algumas informações e a gente vai falar sobre dois aspectos, O aspecto das vantagens para o meio ambiente, as vantagens de operação, e também um item que eu acho que pesa muito na decisão do operador, do empresário que acaba decidindo qual veículo comprar, que é a questão do tempo que ele tem, que o poder concedente permite, a vida útil que o veículo tem para a finalidade urbana, que são, enfim, do que a gente está falando exatamente aqui. Queria que você falasse um pouquinho, então, justamente dessas duas características, as vantagens para o ambiente e com relação à vida útil. Ok, a questão do meio ambiente, no caso do trólebus, ele é emissão zero de poluentes, No Brasil nós temos 80% da geração da energia elétrica de fonte hidráulica, fonte limpa, então ele é imbatível nesse aspecto. Então num corredor segregado, o trólebus é sem dúvida nenhuma o melhor veículo. O ônibus híbrido seria uma solução intermediária entre o ônibus convencional diesel e o ônibus puramente elétrico. Ambos são mais caros do que um ônibus convencional diesel, como você mesmo falou agora há pouco. Em função do tamanho do veículo, essa diferença varia. Ela acaba variando aí de 50% no caso do ônibus 12 metros e num ônibus maior essa diferença cai. Um articulado 40% mais caro e um biarticulado cerca de 30% mais caro. O ônibus híbrido ele tem um motor a combustão interno, que é a fonte principal de energia dele, além do banco de baterias. Então ele acaba poluindo também, mas polui menos do que o ônibus convencional. Ele não tem os transientes na sua operação, ou seja, ele não oscila nas acelerações e desacelerações do veículo. Ele trabalha numa rotação constante e só por isso ele já consegue emitir menos poluentes, porque ele não tem os transientes. Então a emissão de fumaça acaba sendo em torno de 90% menor. Os hidrocarbonetos e o monóxido de carbono em torno de 60% menor. E o NOx em torno de 25%.
Bom, a parte do preço, acho que já falei, né? Em termos ambientais, já deu para perceber um ganho grande. Então, a gente, em determinados pontos, a gente está falando então de 90% de emissão de partículas a menos, emissão de uma série de gases e uma série de poluentes significativamente menor. Isso é vantagem para o meio ambiente e é vantagem para as pessoas, para nós que habitamos as cidades. É menos gente doente, é menos gente ocupando os hospitais. Então tem uma conta pública aí também que acaba se equiparando, não é só a conta do empresário. Mas se o empresário não se sentiu estimulado ainda pela primeira parte da explanação dele nessa pergunta, quando falava sobre o preço do veículo, que é 50% maior, olha só que interessante agora quando a gente fala de consumo de combustível e principalmente da vida útil desse produto. Exato. A questão da vida útil é o seguinte, você tem aí as normatizações municipais e estaduais que estabelecem esse período, né? No caso do estado de São Paulo, a vida útil para um ônibus diesel é de 10 anos. A cidade de São Paulo é a mesma coisa, 10 anos também. Só no veículo elétrico você tem uma diferença bem significativa aí. Para o estado de São Paulo, a vida útil máxima é de 30 anos para as operações aí intermunicipais, que são controladas pelo governo do estado. Já na cidade de São Paulo, você tem uma vida útil estabelecida em, no mínimo, não máximo, mínimo, 25 anos. Então o meu produto ele tem que durar esses 25 anos pelo menos na cidade de São Paulo. Então se você tem uma concessão aí de 20 anos ou de 30 anos, aquela diferença do custo de aquisição do veículo já caiu, né? Se é 50% mais caro, se você tiver 20 anos de operação, você vai ter que renovar sua frota inteira em determinado momento. Se você tiver um ônibus híbrido ou um trólebus, você não vai precisar renovar. Isso é bem interessante que ele está falando, quer dizer, é uma conta que tem que ser feita no todo, não é uma conta pura e simplesmente de esse custa X, esse custa 1,5X, né? Não é isso, você faz a conta completa, você vai ter liberdade de usar esse veículo, estou falando agora para o operador, liberdade de usar esse veículo por um período muito maior. E inteligentemente, acho que a Prefeitura de São Paulo nesse ponto inteligentemente liberou, estabeleceu o período mínimo de utilização para ter uma otimização. Além disso, em termos de consumo de combustível, é significativo o consumo menor otimizado? É significativo sim. A partir do momento que você tem o motor a combustão trabalhando aí no seu ponto ótimo, próximo do ponto ótimo, então você já melhora o consumo. A melhora aí é pequena. Mas a utilização da frenagem regenerativa é que vai te dar uma economia maior. Para aquele diesel que você iria utilizar na recarga das baterias que estão também instaladas no veículo, você acaba utilizando a frenagem regenerativa, que é você transformar o motor elétrico eletronicamente num gerador e aproveitar a movimentação dele nos momentos em que você está frenando até a parada definitiva do veículo. Então você consegue aí algo em torno de 10 a 25% de economia de combustível. Trocando em miúdos, o ônibus tem bateria, né? E uma parte da carga dessas baterias não provém do gerador original que seria alimentado pelo motor a combustão. Ele vem da frenagem. Então na hora que está freando, né, imagina lá, está lá o motorista, ele pisou no freio. A primeira parte do curso do pedal, ele está diminuindo a velocidade e com isso, né, essa energia que está sendo captada, ela está indo para carregar as baterias. Ou seja, a bateria carregada é como se fosse a nova gasolina, um novo diesel para o ônibus. Didaticamente falando, é mais ou menos isso. Economia, né? Economia de fato, direta. Eu percebi também que você, em alguns momentos, brilhou os teus olhos e os olhos também do pessoal da plateia quando a gente percebe o trabalho da Eletra em níveis internacionais, né? Não só nas conquistas nacionais, que eu queria que você falasse um pouquinho, mas também no cenário internacional, presente em países como a Nova Zelândia, ganhando prêmios. Como é que é isso? Realmente é um orgulho para a gente fazer parte da Eletra, né, nessas situações, né? Principalmente em função de todo o trabalho que é desenvolvido, né? Nós temos aí o produto fabricado, desenvolvido e projetado por técnicos brasileiros, por engenheiros brasileiros, né? Então nós ganhamos em 2001 o prêmio Top de Ecologia da DVB em função do sistema de tração híbrido mesmo, né? É um produto totalmente nacional, desenvolvido por técnicos e engenheiros brasileiros, né? É um motivo de orgulho. E o maior orgulho que nós temos é um prêmio internacional que nós não ganhamos. Como é que é isso? Olha, ele tem orgulho de um prêmio que não ganharam, mas ele vai explicar, vai dar para entender. O prêmio é o The World Technology Awards. The World Technology Awards, perdão. Às vezes enrosca um pouquinho em inglês, né? E é um prêmio que você não se inscreve para participar, você é indicado. Então, o primeiro motivo de orgulho está aí, nós fomos indicados por uma universidade inglesa, né? Então, para nós já foi uma surpresa muito boa ter sido indicado. O segundo motivo de orgulho foi termos ficado entre os 5 finalistas,
né? E competindo aí com laboratórios de universidades dos Estados Unidos, empresas americanas, né, que possuem aí orçamentos anuais maiores do que eu já tive de investimento na história inteira da Eletra, né? Então a competição ela é um pouco meio, né, desigual. Davi Golias. Exatamente. E nós não ganhamos o prêmio, mas ficamos entre os finalistas, né? E nos consideramos aí em segundo lugar, na verdade, porque a divulgação dos resultados não é em ordem alfabética, e nós aparecemos ali, de fato, em segundo lugar nesse prêmio. Quer dizer, isso é motivo de muito orgulho, é um prêmio internacional, eu presenciei ali, dei uma olhada na certificação e realmente só fera, só grandes universidades, só grandes empresas, de instituições de ensino e outras empresas, enfim, de altíssimo renome internacional. E é um orgulho, de fato, ver lá a Eletra figurando, né, como você colocou ali de uma forma bem simpática, uma presença tupiniquim ali, mas muito, muito no meio de gigantes. Então, realmente, a gente parabeniza. E eu queria para a gente fechar o nosso papo, como é que a gente pode pensar em futuro, né? Cada vez mais nós vamos ver esses veículos na rua. A Eletra está preparada para atender uma demanda crescente nesse sentido. A Eletra fornece eu sei dos ônibus da Nova Zelândia que você me contava, e também no Mercosul já participando, figurando também em veículos que vão ter agora uma conotação internacional dentro da nossa região aqui. Como é que a Eletra está preparada para o futuro? Olha, a Eletra ela vem se preparando para esse momento já desde o momento da sua criação. Porque ela já sabia naquele momento que o veículo elétrico estava voltando com força total, né, e voltando para ficar. Não tem volta, né? Eu estava comentando para os alunos aqui do curso de tecnologia da FATEC que o mercado vai precisar desses profissionais, né, dessa área, né? Então isso é muito importante, a gente ter profissionais qualificados para isso. Então esse é um dos motivos pelo qual a gente está aqui hoje também, né? A Eletra está preparada sim para esse momento, para esse crescimento. A gente já conta hoje com o nosso sistema de tração rodando na cidade de Wellington, capital da Nova Zelândia. Toda a frota de trólebus lá roda com o nosso sistema, já desde 2009. Nós já temos aí vários trólebus, vários ônibus híbridos rodando aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Estamos negociando alguns outros contratos, um deles é com o México, que está muito próximo de sair. Estamos também trabalhando aí com a Colômbia, alguns outros países aqui da América Latina, né? Tudo pensando na tração elétrica, tanto no ônibus híbrido quanto no trólebus, né? E tecnicamente a Eletra está muito bem preparada para isso, ela conta com parceiros importantes, né? E tem buscado aí esse mercado e tem condição sim de atender essas necessidades. A gente esteve participando de um evento no Rio de Janeiro recentemente, em que o secretário de Transporte Municipal pergunta, né, para os fabricantes presentes. Lá estavam a Eletra, a Volvo, fabricantes, a BYD, que é fabricante chinês, né, sobre ônibus híbrido articulado, né, todos falando dos planos de implantação, de fabricação. Na minha vez eu perguntei, posso tirar o pedido? Porque a gente já tem um ônibus fabricado aqui desde 1999, né? Estamos prontos para isso. Pois é, os grandões estão chegando também aí. A gente acompanhou um pouquinho disso na Transpúblico, também com a Volvo, conversando e entendendo um pouquinho desse fabricante, de uma série de outros que você bem relacionou na palestra. Quem está acompanhando o canal do ônibus constantemente está acompanhando que isso realmente é uma tendência que vem para ficar, como você bem colocou. Bom, agradecer muito a tua disponibilidade, parabenizar novamente pela palestra, mandar um abraço para a querida Beatriz Braga, que tem sempre a oportunidade de falar com a gente, dispondo do seu tempo de uma forma tão simpática, aquele sorriso no rosto que contagia toda a nossa equipe, e a gente eu tenho certeza disso, e a gente está muito feliz de poder estar participando desse evento e entendendo a importância do que você falou agora por fim, né, da relação da empresa com os profissionais que estão se formando e que já estão de antenas levantadas aí, ligadas para essa nova oportunidade dentro do cenário do mercado. Muito obrigado, viu, José? Obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos à disposição, Daniel. Você continua acompanhando sempre matérias interessantes no canal do ônibus. Fica sempre ligado.